Estamos por aqui, hora de estudar mais um pouquinho. Aula top, agora é a aula de número 15. A nossa caminhada já está a passos largos, né? Agora começou. Aula 15 acho que já. agora a gente engata a segunda, né? Porque a gente engatou uma primeira. Não, na verdade a gente Na verdade, a gente fez. Começou acelerado, né? Já está no nível, né? Bem... E eu até comentei com alguns estudantes que nós tivemos contato, né? No nosso deslocamento aí, que esse ano nós começamos com as travas na altura do joelho já. Foi mesmo, né? Porque o terceiro ano tem que ter esse choque de realidade. Mas depois eu fiquei pensando assim, eu falei, peraí, eles já estão cascudos já com esse negócio de Enem, porque eles vieram de um segundo ano com 96 aulas. E que a gente não deu trégua, né? Não teve trégua, era Enem, 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 Enem. Então, senhores, Enem adianta ficar chorando, por quê? Porque é isso mesmo. E agora nós entramos naquela parte da matemática onde tudo fica mais desenhado, tudo fica mais geométrico. Verdade. Suspeita para falar eu sou, porque amo o conteúdo que vamos estudar nessas próximas aulas aí, que é a geometria. Então tem até paródia, né? Geometria. Estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia, o que eu faço, ai meu Deus do céu. Muitas equações, realmente a geometria é amparada em fórmulas e em equações. O que a gente quer de vocês, né? Relembrar essas fórmulas, porque quem sabe as fórmulas, claro que ajuda muito. Sim. Mas trabalhar com vocês a geometria nas questões do Enem, que quando não lembrar da fórmula, tem outros caminhos, usando o raciocínio lógico, que até diz no final da música, né? Usar o raciocínio sem usar o papel, né? Aqui mesmo, que vai te ajudar a desenvolver as questões também usando esse mecanismo, tá? Perfeito. Certo? Então vamos lá, porque geometria... É muita coisa. Aula de número 15, a gente inicia assim, vamos ver. Então, a geometria plana, a gente dividiu as aulas em plana e espacial, tá? Primeiro a gente vai começar na plana de número 1 e a gente vai relembrar com vocês o que são os polígonos, a classificação dos polígonos e ângulos dos polígonos, tá? Então, todo esse detalhezinho aqui, vamos lá? Canetinha, polígonos, classificação de polígonos e ângulos são assuntos que vocês já sabem, só que a gente vai estar abordando aí, né, de maneira um pouco diferente, tá bom? Beleza. Vamos para frente, então. O oferecimento da aula hoje vai para a professora Leuda e os nossos meninos. Cadê a professora Leuda? A professora Leuda não veio na foto, não acredito. A professora Leuda é linda, por que ela não entrou na foto? Né? Que legal! Aí nossos amigos, nossos alunos... E são lindos, hein? Uma turma média, né? De quantidade. Oh, gente, eu já fui na escola deles, já fui uma vez realizar gincana, a gente fez no ginásio, eu levei torta na cara. Eita nós, essa escola aí tem história para contar. Ainda bem que na última que nós fomos, eu fiz questão de terminar com todas as tortas antes de que pensassem em sugerir que nós participássemos. Foi mesmo, né? Paulo Nunes Leal. Foi lá mesmo. Né? A gente foi aqui pertinho realizar a gincana com o primeiro ano e foi bem legal. Ei, então, professora Leuda e os nossos alunos? De que escola? A escola é a Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, distrito de Nova Londrina, de Paraná. Dali de Paraná, professor Maurício, quando o senhor ainda não era daqui da mediação, o professor Lúcio já fez um tour ali. Então, a escola Tupã, a escola Emburana, aí a escola Jorge Teixeira, eles falam JTO. JTO. Jorge Teixeira de Oliveira, JTO, esses aí todos eu já dei uma visitada aí. Mas muito legal a gente poder participar, né, chegar mais perto dos alunos, não é sempre que a gente tem essa possibilidade, mas de coração aqui a gente deixa o nosso abraço. Vamos fazer a foto? Bora. Bora? E aí? Já! Então, um beijo no coração, professora Leuda, muito querida também, já de longa data da mediação tecnológica. E, claro, um abraço apertado para todos os nossos alunos, né? Fica aqui o nosso carinho por vocês, tá bom? Vamos lá estudar um pouquinho, então, geometria plana. Nossa, quem tem labirintite não dá conta. Nem olha. A geometria plana, né, o nome já diz, ela é plana, então ela tem duas dimensões. Duas dimensões, certo? Comprimento e largura, ou base e altura, vai depender muito do autor. Né? Então, não se deixe enganar quando fala comprimento e largura, quando fala base e altura.
é a mesma informação. E ela envolve polígonos. E aí, lembra o que são polígonos? Polígonos. É aí, por aí que a gente começa, né? Porque para a gente falar de geometria, sempre tem os pré-requisitos, né? Uma coisa leva a outra. Então, para falar de polígonos, de falar de geometria, envolve polígonos e a gente precisa lembrar, recordar com vocês alguns detalhes aí. Vamos ver? Então, olha lá na tela. Do grego, a palavra polígono significa... Poli significa muito e gono significa ângulos. Então, figura que tem muitos ângulos. E é legal porque, para ter muitos ângulos, tem que ter muitos vértices. Para ter muitos vértices, tem que ter muitas retas. E para ter muitas retas, vai ter muitos lados. Então, uma figura geométrica para ter lados, plana, tem segmentos de reta, né? Isso, são pedaços de uma reta. E esses pedaços são chamados de segmentos. Então, polígonos são uma limitação feitas por segmentos de retas, onde vai ser feita uma figura. E essa figura pode ter, no mínimo, 3 lados e, no máximo, aí chegamos bem pertinho do que nós chamamos de circunferência. Não é? Você tem um polígono que chega bem pertinho dela. Só que aí, né, as que são 359 lados, e quando dá 360 já fechou, aí vira circunferência. Olha que top, né? E o legal é que, assim, a matemática também está sempre ligada, né? Poli, né? O que é poli? Aqui, poli, muitos, claro, né? No português tem polissílaba. Polissílaba, muitas sílabas, né? Sílabas. Aquela pessoa que é poliglota. Muitas línguas. Fala muitas línguas. Então, o poli é de muitos e o gonos é de ângulos, tá certo? Beleza. Avançando, vamos lá mais um pouquinho? Vamos lá? Classificação dos polígonos, então. Os polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de retas. E eles são caracterizados por alguns elementos. E esses elementos eu fui falando agora há pouco, tá? Vamos lá ver, olha só. Esses elementos são ângulos, lados, vértices, diagonais. Tudo isso aqui são termos que vão fazer parte do nosso polígono. Então todos esses elementos um polígono tem. Porque para ter muitos ângulos, tem que ter muitos vértices. Para ter muitos vértices, tem que ter muitos lados. Para ter muitos lados, tendo muitos lados e muitos vértices, eu vou conseguir ligar vértices opostos. Ligando vértices opostos, eu tenho diagonais. Muito jóia. Para frente, então, vamos lá. Agora, os polígonos são figuras geométricas fechadas, olha lá. Tem lados, como a gente falou, tem vértice. Tem lados, tem vértices. O vértice é esse pontinho, o lado é essa reta. Dos lados, né? Isso. Tem ângulos internos e também tem ângulos externos e tem o que nós chamamos de diagonal. Diagonal que atravessa, então. Isso. Atravessa liga um de vértice ao outro. Liga um vértice. Tá. Mas não pode ser vértices adjacentes, vizinhos. Porque se for vizinho, olha aqui. Aí é o lado, né? Imaginar aqui, ó. Deixa eu pegar outra coisinha aqui, pegar o azul. Esse vértice aqui com esse vértice aqui. Não é diagonal, é lado. É lado. Então tem que ser vértices opostos, né? Então quando a gente fechar aqui, ó, aí a gente vai ter uma estrelinha, né? Peraí, que acho que ficou muito coisa. Mas ó, se a gente fecha essa aqui, fecha esse aqui, fecha esse aqui, fecha esse aqui, fecha esse aqui, temos uma estrela, porque esse aqui é um pentágono, né? Ou seja, uma figura geométrica de 5 lados. Um polígono de 5 lados regular é um pentágono. Certo? Certo. Até aí, tudo bem? A gente está relembrando, né? E aí a pergunta que não quer calar. Pensa. E onde eu uso? Não. Será que precisa dessa pergunta? Não, eles não vão fazer essa pergunta. Por quê? E aí tem até um desses, né, físicos, matemáticos antigos, que dizia que a geometria está em todo lugar. Basta que eu tenha olho para olhá-las e inteligência para entendê-la. Né? Nós só começamos a enxergar algumas coisas quando nós começamos a dar uma atenção diferenciada a elas. Né? Depois que a gente estuda, por exemplo, polígonos e enxerga onde tem ângulo, a gente anda na rua assim, ó, ali é um ângulo, ali é um ângulo, ali é um ângulo. Então, é preciso enxergar isso em todo lugar. E em muitos lugares é muito claro. Né? Em alguns lugares fica muito claro você enxergar a geometria. Isso
mesmo, né? Então, onde eu uso os polígonos, olha, aqui a gente vai ver, podemos ficar por aqui mesmo, ó, repare as estruturas abaixo. Olha lá, então quando a gente percebe uma estrutura, que a gente olha lá, né, você vai ver, por exemplo, quando eles constroem lá de fazer vacina no gado, é o curral, né? Quando constrói o curral, aí a gente vai ver aquele telhado todo, né? Tem as terças, tem as vigas, todo o madeiramento. A estrutura de obras é num formato geométrico, certo? Sim. Né? De uma figura plana. A própria construção, né, de apartamentos, olha lá, janelão, a estrutura, né, da base, da altura. Tudo são figuras geométricas. Então, a geométricas. geometria é a base da construção civil, tá certo? Então, olha lá, olha que legal, ó. Vamos de novo aqui mostrar para vocês, ó. É onde a gente consegue visualizar as figuras geométricas, né? Triângulos, retângulos. Isso. O triângulo, ele torna as estruturas mais rígidas, né? Ele é uma figura rígida, ou seja, quando a gente monta um triângulo aí com os 3 palitinhos ali, as taxinhas no cantinho, a gente não consegue torcer, flexibilizar ele. Já o quadrado, né, já tem uma maleabilidade, também é favorável, mas ele é uma figura flexível. Por isso que as estruturas de telhado são em formatos triangulares e não em formatos de figuras quadriláteras, né? Porque se não fizer o triângulo para dar amarração, ele pode ficar fechando, pendendo por... Isso mesmo. Então está explicado algumas obras que ficam... né? Triângulos e quadrados são polígonos e possuem funções importantes no nosso dia a dia. Primeiramente, agora, a gente trabalhou a parte dos polígonos, entendeu um pouco dos conceitos, dos seus elementos, e agora é hora de relembrar, então, a classificação. Existe uma classificação. Essa aula é um pouco teórica, né? Um pouco de conceitos. Por quê? Porque é importante. Depois, mais na frente, quando se falar de geometria, quando vocês se depararem com questões do Enem, disser assim, um pentágono de... já sabe quem é o pentágono. Já sabe quem é. Outra coisa, né? Tem questões do Enem que fala... Né? Eu lembro de uma que fala do remo e tal. E aí fala, os remos têm o mesmo tamanho. Numa certa posição, o encaixe dos remos forma um ângulo de 170 graus. Qual é o triângulo formado por esse remo? Só isso. Ele deu teoria e você tinha que acertar o tipo de triângulo. Então, precisamos. Então, a gente começa a geometria plana com essa parte mais teórica para vocês relembrarem os conceitos. Beleza. Combinado? Vamos em frente? Na telinha, classificação dos polígonos. De acordo com o número de lados ou ângulos que o polígono possui, ele recebe nomes diferentes. Então, os nomes serão dados de acordo com os lados e os ângulos. Lembrando que a mesma quantidade de lado é a mesma quantidade de ângulo. A figura não tem, por exemplo, 4 lados e 5 ângulos. Não. Se tem 3 lados, tem 3 ângulos. Se tem 3 lados e 3 ângulos, ele recebe o nome de triângulo. Se tem 4 lados e 4 ângulos, ele recebe o nome de quadrilátero. Se tem 5 lados e 5 ângulos, ele recebe o nome de pentágono. E aí vai, a partir do pentágono, eu vou só mudando a nossa inicial. Penta, hexa, hepta, octa, ênia, deca, dodeca, e aí vai. É assim que funciona, é? Isso. Eu uso gono para todos. Entendi. Então, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Então, o único que não usa o gono, né, são os primeiros aqui, o triângulo e o quadrilátero. Isso, por conta da adaptação fonética, né? Fica muito estranho foneticamente falando. Triângulo. E só se fosse quadrigono, né? Quadrigono, mesmo assim fica estranho, né? Ou é porque a gente já está acostumado, né? Mas olha lá, cada polígono tem o seu nome, tá? Se ele não tiver, tipo assim, 13, a gente vai dizer que é um polígono de 13 lados. Ele não tem um nome específico. 11 também. 11 também. Então, não, acho que 11 é um dodeca. Um decágono. Um decágono. Não recordo, mas vamos lá. Os nomes dos polígonos principais que a gente usa são esses, né? Salvo engano, fora esses, o que vai acontecer? A gente vai ter aí uma classificação usando sempre a palavra lados e pronto. Beleza? Falamos dos conceitos, classificamos, agora vamos falar dos ângulos nos polígonos. Lembra da primeira figura que a gente mostrou lá? Dizia que um dos elementos de um polígono são os ângulos. Só que existem ângulos internos e ângulos externos. Né? Então, a gente já viu um pouquinho disso. Agora, a gente vai estudar um pouco mais a fundo essa característica, né? Porque cada polígono vai ter uma quantidade de ângulos e uma medida. Isso. Certo?
Então a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos junto. Ângulos dos polígonos. Triângulos são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Beleza. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos, certo? Aham. Beleza. Então, quanto aos lados e quanto aos ângulos, são essas duas situações aí, tá? Claro que aí tem os nomezinhos para cada situação, né? Tem quanto aos lados, quanto aos ângulos, que a gente vai ver as situações de cada um, beleza? Beleza. Vamos lá. Os tipos de triângulo, quanto aos lados, ele pode ser? Equilátero, isósceles e escaleno. Isso, vamos ver aqui na próxima. Ó, quanto aos lados, né? Então, quanto aos lados, deixa eu ver se está no vermelhinho aqui. Tá. Quanto aos lados, podem ser, então, equilátero, que tem todos os lados iguais. Isósceles. 2 lados iguais e um lado diferente. Né? E o esquisito, o escaleno, ou 3 seja, lados 3 lados diferentes. diferentes. Então, olha lá, que legal, né? Essa aula é uma aula boa para anotações, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, quiserem dar mais atenção aos estudos, é uma aula muito boa para poder fazer as anotações, porque é uma aula bem teórica, bem conceitual. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles? 2 lados iguais. E o outro diferente. 3 lados diferentes. É, o escaleno com os 3 lados diferentes. Isso é uma classificação quanto aos lados. Vamos lá quanto aos ângulos agora? Quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Beleza, acutângulo, retângulo e obtusângulo. O acutângulo tem 3 ângulos agudos. O retângulo, um ângulo reto. E o obtusângulo, um ângulo obtuso. Olha lá, 3 ângulos agudos são 3 ângulos menores que 90 graus. Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. E aí fica importante lembrar que num triângulo retângulo, os outros 2 ângulos que sobram têm que ser ângulos agudos, tá? E eles precisam ser ângulos menores que 90 e que a soma de 90, porque senão vai contrariar uma regra dos ângulos de um polígono, tá? Já já a gente vai falar sobre esses ângulos no triângulo e também em outros polígonos. Outra coisa, o triângulo obtusângulo, ele só pode ter um ângulo obtuso, não pode ter um outro ângulo reto, nem ângulos obtusos mais do que um. Por quê? Porque a soma desses ângulos não podem extrapolar um certo limite, que é o que nós vamos falar agora. Beleza. Vamos para frente então, olha que legal. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Sempre igual a 180. Olha lá, somou um, juntou com o outro, juntou com um outro, 180. Entendeu? Vamos ver de novo? Vamos ver, ele já vai começar de novo. Então, a hora que a gente juntar os 3 ângulos, aqui a gente tem um ângulo já medindo 90, mas se não tivesse, mesmo assim, ó, somando todos, vai dar aquele ângulo raso que a gente chama, ó, de 180 graus. Certo? Certo. Legal, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos junto com eles aqui para dar uma olhada mais de perto? Olha que bacana, né? Então, somou o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo de 90, juntou tudo, deu 180. Então, você já anota aí, em qualquer triângulo, qualquer um, a soma dos ângulos internos sempre tem que ser igual a 180. Por isso que o triângulo acutângulo tem 3 ângulos agudos. Beleza, somei os 3, 180. O triângulo retângulo possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. A soma tem que ser 180. A soma dos ângulos agudos é igual a 90. Daqui, ó, é igual a 90. No triângulo obtusângulo, o ângulo obtuso é maior que 90. Então só pode ter um obtuso. Os outros 2 são agudos. E a soma dos outros 2 ângulos do triângulo obtusângulo é menor do que 90. Porque o ângulo é maior que 90, então a soma tem que ser menor que 90. Olha que legal. Então tudo vai se completando, vamos dizer assim, né? E a gente vai entendendo cada vez mais. Mas somando tudo que está dentro de um triângulo, em matéria de ângulos, tem que dar 180. Vamos praticar um pouquinho? A gente falou que é uma aula teórica, uma aula conceitual, mas a gente também pode colocar em prática. Vamos lá fazer alguns exemplos. Então, quando a gente soma tudo, tem que dar 180, certo? 180. Então, vamos ao exemplo de número 1. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180,
Determine os ângulos do triângulo abaixo. Ele não quer saber o valor de x, ele quer que determine os ângulos. Mas vamos somar tudo, né? O 2x mais o 4x mais o 3x, isso tudo tem que dar? 180. 180, certo? Certo. Quanto que é 2x mais 4x mais 3x? 9x. 9x. 9x igual a 180. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, lembra como é que funciona? Aqui a gente está, na verdade, resolvendo uma equação normalzinha, né, do primeiro grau. A gente pode pensar que número 9 multiplica por x para dar 180, ou a gente faz o processo que é o básico, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 9 dá 20. 20 graus. 20 graus é o valor de x, mas o que o professor Maurício disse bem no comecinho? Ele não quer o valor de x. Ele não quer o valor de x, ele determine os ângulos do triângulo abaixo. Então, vamos lá, do 2x vai ser 2 vezes 20. 40. 40, certo. Depois 3 vezes x vai ser 3 vezes 20. O x 60. não vale 20? Isso. 60. E depois 4x vai ser 4 vezes 20. 80. Beleza? Agora, somando tudo, dá 100? 180. Dá 180? 180. É que eu já olhei para 60 mais 40. Dá 100 mais 80, 180. Tem que dar, tem que dar. Se não der, é porque alguma coisa aí deu ruim, tá? Mas tem que dar 180, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo. Beleza? Falamos bastante dos triângulos, eu acho que agora é hora de falar dos quadriláteros, né? Ou seja, estudar um pouquinho mais sobre essas figuras mais usuais. O triângulo e os quadriláteros são as figuras que a gente mais usa, depois o círculo, né? E aí eles pensam assim, vocês falaram lá de lados, nós vimos, né? Que pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Falou dos ângulos, beleza, a soma dos ângulos é 180, perfeito. Falou dos vértices, tem o ponto A, B e C, beleza. Mas diagonal, aí vem um detalhe importante. Num triângulo não existem diagonais, porque todos os lados são sequenciados. Então, um triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Verdade, já anota aí, triângulo não tem diagonal, tem lado. Quadriláteros, a gente estudou bastante os triângulos, né? Mas os quadriláteros são aqueles polígonos com 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, beleza? Quando fala em quadriláteros, todo mundo pensa no quadrado, né? A gente pensa no quadrado ou no retângulo? São só esses os quadriláteros? Não, ixi, quadrilátero. Olha aqui, ó, os quadriláteros podem ser, vou contar para vocês, um paralelogramo é um quadrilátero. Um quadrado é um quadrilátero. É, um retângulo é um quadrilátero. O losango é um quadrilátero. E o trapézio é um quadrilátero. Nossa Senhora. Então são muitas opções, olha aqui com a gente, olha lá. Esses são os quadriláteros, tá? São divididos em 5 tipos. Temos retângulos, quadrados, paralelogramos, trapézios e losangos. Aí sempre tem aquele que diz, não, mas não é 4 tipos? A gente pode até dizer que é, porque todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então a gente, então, na matemática a gente acha melhor separar, né? É porque se eu pegar aqui, todo quadrado também é losango. Ah, é? Então você for... Mas nem todo losango é quadrado. É quadrado, verdade. Todo retângulo é paralelogramo. Então se for assim, ia estar tudo junto misturado, né? Então por isso que aqui a gente qualifica aí em 5 etapas, tá? Beleza. Então todos esses são quadriláteros. Agora vamos lembrar os detalhezinhos de cada um? Bora. Vamos dar uma olhada? Então mais de pertinho na telinha, vamos ver assim um por um, olha lá. O paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos e iguais. Nós já vimos questão de paralelismo lá no 2º ano. Paralelos não se encontram, são retas que não se encontram. Então, paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos e iguais. Aí fica legal porque no quadrado nós temos 2 pares de lados iguais, né? Então, o quadrado é um paralelogramo, ó, paralelos e iguais, paralelos e iguais, paralelos e iguais, paralelos e iguais. Então, o quadrado é um paralelogramo. Só que o quadrado tem a questão dos ângulos retos, sim, né? Sim, mas seguindo essa regra do paralelogramo, o quadrado é um paralelogramo, o retângulo é um paralelogramo. Mas vamos lá para o quadrado, então. O quadrado também. Também, pronto. Então, os 3 são paralelogramos. Então, todos são paralelogramos, né? O quadrado possui os 4 lados iguais, e só 4 que ângulos 4 ângulos retos. Então tem que ter os lados iguais e os ângulos retos. Porque o losango só precisa possuir os 4 lados iguais. Não precisa ter os ângulos retos.
Então, o quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. E o retângulo possui os lados paralelos iguais e os 4 ângulos retos. Verdade. O losango, os 4 lados iguais, só que agora com ângulos diferentes de 90 graus. Por isso que ele não é um quadrado, certo? Certo. Ângulos agudos ali, beleza? Nessas características aqui, a gente está falando de 4. Tá faltando 1. Porque esse 1, ele é especial, ele tem algumas especificidades que é só dele. Quem é esse? O trapézio. O trapézio possui 2 lados paralelos chamados de base. Então, o trapézio, olha só, ele possui 2 lados paralelos que são chamados de base. E essas bases são diferentes, então possui bases diferentes. O trapézio pode ser isósceles, o trapézio pode ser retângulo e o trapézio pode ser escaleno. Trapézio isósceles, os lados não paralelos vão ser iguais. No trapézio retângulo, eu vou ter o ângulo reto. E no escaleno, os lados não paralelos são diferentes. Então tem todas essas características, né? Todos esses são quadriláteros, tá? Então quem não anotou ainda dá tempo. Anota aí, anota aí. Beleza. Legal, né? Beleza. Então a gente tendo noção de todas essas características fica muito mais fácil. Agora vamos falar dos ângulos de um quadrilátero? Ó, vamos. lá no triângulo soma 180. E agora? A soma é 360. Beleza. Ah, então é como se fossem 2 triângulos? Isso, é como se fossem 2 triângulos. É isso mesmo. Certinho? Então, olha que legal, ó, quando a gente vê, ó. Então, somando tudo, dá, vamos dizer assim, que a gente pode até falar 4 ângulos de 90 graus, né? Olha lá, os 4 ângulos de 90, que são das pontinhas, eles unem lá no meio e deu a mesma quantidade. Ou seja, 4 vezes 90, 360. Tá bom? Legal, Beleza. né? Isso mesmo. Top, top. Olha aí que legal, que bacana agora. Ó. A gente vai ver, a gente tem um quadrilátero aqui, um trapézio, né? Irregular, tudo bem. E temos 4 cores aqui. Tem um laranja, um verde, um azul e um lilazinho, né? Isso. Juntando tudo, se a gente tirar daqui e colocar dentro da circunferência, olha lá como é que ficou. Tá, tá. Ah, fechou uma volta completa. E uma volta completa. E uma volta completa, 360 graus, né? Olha que ligação legal, que bacana quando a gente faz essa conexão de uma coisa com a outra dentro da circunferência. Por quê? Porque a circunferência, todos sabem que tem uma volta completa, tem 360 graus, né? E aqui a gente está falando do quadrilátero, que dentro dele os ângulos somam 360 também. Então, quando a gente faz essa conexão de todos os ângulos que estão aqui e passa para dentro da circunferência, a gente consegue ver a movimentação aí. Perfeito. E aí, ó, né, é uma aula de relembrar o que foi estudado. Verdade. Então, está bem acelerado, bem rápido. Por quê? Porque vocês precisam relembrar. No segundo ano, era uma só para triângulo, era uma só para quadrilátero. Agora não. A geometria foi a unidade 2 todinha, né? Isso. Aqui no terceirão não temos tempo para isso, então a gente aí decide aí umas 5 aulas e passa a geometria plana junto com a espacial, já faz aula do Isso Enem. mesmo. É assim mesmo. Tá Então, certo? vamos Na treinar? verdade vai dar 6, eu acho, né? 2 de plana, 2 de... Não, dá 3 de geometria plana, 2 de ou 3 de espacial. Mas e mais aqui é algumas analítica, aulas... né? Analítica é nova para eles. Isso mesmo. Então, gente, é assim mesmo, né? Claro que é uma aula, que, como a gente falou, mais de teoria, né? Mas nada impede da gente fazer algumas atividades. Tem uma práticazinha. Vamos fazer? Praticar? Vamos. Na telinha, vamos lá fazer mais um exemplo? Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, determine os ângulos do quadrilátero abaixo. Bom, já tem 3 ângulos, só falta um, né, que é o ângulo X ali. É só somar todo mundo igual a 360 e aí nós descobrimos o valor de X. Legal. Então, temos que somar tudo e dar 360? Isso. Bom, poderíamos fazer pelo raciocínio lógico, né? Aqui a gente já tem quanto? Vamos lá, pegar um vermelhinho. A gente já tem 110. Mais 70. A gente já tem 70. E a gente já tem 50. Ou seja, o que a gente tem, o que faltar é o que precisa para inteirar 360, né? Então, vamos lá. 180 com 50, 230. Isso é o que temos. Ou seja, o que queremos? 360. Menos 230 vai ser o que falta para a gente
para o nosso eixo, para o nosso ângulo, o nosso arco de valor x, né? Então, quem é o x? O x vai ser o 360 menos o 230, certo? Certo. Que vai ser exatamente 130. 130. E aí é bom a gente dar uma olhadinha na figura, né? Para a gente ver se tem coerência. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo maior ou menor ou maior que 90? Maior. Ó, 90 seria assim, né? Ele está mais abertinho, ou seja, tem lógica de ter 130 graus. Beleza? Beleza. Vamos mais um? Bora. Mais um exemplinho? Olha que bacana. E agora? Agora não dá para fazer porque não falou os ângulos? Falou sim. Não, falou? Não Falou? Falou, olha lá. Esse quadradinho com um pontinho dentro. Ai, glória. Valeu. Esse quadradinho com um pontinho dentro, vale quanto? 90. 90? 90. 90 graus. Então, aqui a gente tem 90, aqui a gente tem 90. Então, a gente já tem 180 aqui. 180. Aí, 180. Aí, a gente tem aqui também quanto? 130. 130. Uai, esse aí é igual, parece que é igual ao outro, só mudou a posição. Pois é, na verdade. Não, porque ele deixou mais não. retil, né? É, e esse aqui tá querendo um agudo, ó. Vai dar menor que 90. 180 mais 130. Do 310. 310, isso mesmo. 360 menos 310 vai ser o nosso x, né? Sempre o que eu quero, o que falta para inteirar, né? Pro 360, né? 360 menos 310? 50. Beleza. Então, voltando aqui um pouquinho, o nosso ângulo x, né, de 50 graus. Tudo dentro de um quadrilátero tem que somar 360. No triângulo, 180. Então, essa é a única diferença entre eles, até porque um quadrilátero, se a gente voltar aqui, dá para mostrar bem direitinho, né? São dois triângulos. Então, se aqui tinha que somar 180, o outro também tem que somar 180, juntando tudo, 360. Certo? Certinho. E aí, nós temos uma fórmula, né, que mostra esse valor dos ângulos, da soma dos ângulos, em outras figuras. Mas, professor, eu já tenho tanta fórmula, ainda vai mostrar mais uma fórmula. É muito simples. Olha só. Ah, é, porque a pergunta é, né? Se no triângulo é 180, no quadrilátero é 360 e nos outros. Pois é, aí, ó, vai ficar assim, ó. Triângulo, 180. Quadrilátero, 360. E aí, o que aumentou? Aumentou 180. Para os outros, segue o mesmo padrão. No pentágono, 360 mais 180, 540. Aí depois no hexágono, 540 mais 180. No heptágono, o valor que deu mais 180. Ah, então é só fazendo isso? Só fazendo mais existe 180. Uma equaçãozinha, existe, mas é que nem a gente sempre fala. A equação, a fórmula é um caminho riquíssimo para a gente chegar no resultado. Mas vamos então tem mostrar outras maneiras, né? Tem outros caminhos que a gente usa no raciocínio lógico, como o professor Maurício está falando, a gente também chega lá. Vamos dar uma olhadinha de pertinho lá. Então, nos outros polígonos terão características particulares. Para saber a soma de seus ângulos internos, a gente vai fazer diferente um pouquinho, certo? Isso. Aí nós vamos ter que ver o seguinte, ó. Quero descobrir a soma dos ângulos internos. Lembrando que o polígono pode ser regular, ter todos os seus lados iguais, ou pode ser irregular, não ter todos os lados iguais. Mas, para saber a soma, isso vai ser irrelevante, tá? Nos polígonos regulares, tem todos os lados iguais. Os irregulares, não. Mas a soma dos ângulos internos não vai mudar. Vai ser a mesma. Então, nos regulares, né, o que acontece? Seus ângulos internos obedecerão uma regra, a quantidade de lados que ele possuir, e teremos uma fórmula para determinar o valor de cada ângulo. Então, se liga na dica, olha aí como funciona. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é igual a n menos 2 vezes 180. É só usar essa fórmula. N menos 2 vezes 180. Beleza? Vamos treinar um pouco essa fórmula aí? Vamos lá, então, onde o n é o número de lados de cada polígono, né? Isso. Bora ver, então. Se for um pentágono... Penta, 5. 5 lados. Então, lados. n é 5. E se for hexágono... N6. O N6. Como é que é a equação mesmo? A gente tira 2 e multiplica por 180? Isso. Então, se a gente for fazer o S5, é a mesma coisa que 5 menos 2 e multiplica 180. Se for fazer o S6, é 6 menos 2 e multiplica 180.
Vamos lá, então. 5 menos 2. 3. 5 menos 2, 3. Vezes 180. Dá 540. Uhum. Então, se eu tiver um polígono de 5 lados, a soma tem que dar 540, seja regular ou irregular. Tá? Aí o que vai mudar, tá, é a questão do valor do ângulo interno. Se for regular, os ângulos são todos iguais. Aí, no caso, divide por 5. Isso. Vai dar valor do ângulo interno. Agora, no caso dos hexágonos, vamos lá então. Agora, o S6. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180? 720. 720. E aí, como eu tinha falado já anteriormente, ó, nós vimos que no triângulo é 180. Sim. Num quadrilátero, 360. Uhum. Então vamos lá. Vamos só para poder enxergar o que foi falado. Agora no pentágono, já sabemos que é 540, que é o 360 mais 180. E no hexágono? 540 mais 180, 720. Isso mesmo. Olha Aí que se eu legal. quiser saber do octógono, 720 mais vai dar 900. Do heptágono, né? Do heptágono. Isso, 7. Depois o octógono, mais 180. E assim vai somando, você chega nos resultados sem ter chance de erro. De cabeça. Agora, o seguinte, a gente falou tanto no regular quanto no irregular, tá? Então, essa equaçãozinha, ela serve para os dois. A diferença vai ser o ângulo interno, né? Que no regular os ângulos são todos iguais e no irregular, não. Aquele que a gente deu o exemplo aqui um pouquinho antes, aqui, ó. Esse aqui é um polígono irregular. Né? Então, nos são ângulos, todos diferentes. Tudo dentro somou 360? Somou. Mas que valor tem cada ângulo? Não sabemos. Agora, se fosse um quadrado ou um retângulo... Divide 360 por 4, 90 cada ângulo. Beleza. Certo? Beleza? Para finalizar nossa aula de hoje, como todos os dias, como todas as aulas, temos o Brincando com os Números. Vamos lá, então? Qual é a perguntinha de hoje? 92% das pessoas... 92% das pessoas erram. Quantos quadrados são no total ali nessa imagem, nessa figura? Quantos quadrados tem ali? Letra B? Já responderam aqui. Letra B. O diretor ele responde muito rápido. Eu não sei se ele teve tempo para fazer essa análise, né? São 9 quadrados? 13 quadrados? 15 ou 16? Quantos quadrados? Letra B? É apenas para gênios essa aí. Lembrando que quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Aqui você pode fazer combinações, tá? De quadrados aos próximos, primos, parênteses, parentes que estão vizinhos. Adjacentes e tudo mais. Matemática genial. Se liga na dica, 92% das pessoas erram, mas tem o percentual aí de 8% que acerta. Então, a gente quer que você esteja dentro desse percentual de acerto. E aí, olha só, é legal ressaltar assim, tá? No Matemática Genial, Só Matemática ou outros grupos que têm charadas de matemática, eles têm esse percentual aqui muito elevado de erro. Por quê? Porque geralmente é feita a pesquisa assim, ainda mais a figura. Quantos quadrados tem aqui? Aí você olha rápido, geralmente já está também meio que assustado com a câmera, com alguém te filmando. Aí você fala, 9. Aí já contou lá. Aí você, não, peraí. Não, já foi, já está errado. É igual aquelas perguntinhas que são... Não que 9 esteja errado, tá? Estou dizendo que é o que acontece às vezes. Senão eu dou a resposta, né? Você fica ali... E aí é igual, tem que tomar cuidado com ser tendencioso, né? Porque tem vezes que já, quando é abordado aí nas ruas, né? Já viu aquele lá que pergunta, professor Maurício, me responde por favor, a capital do Ceará é? Aí as pessoas têm a tendência de querer rimar, né? Aí Salvador é a capital da Bahia, né, gente? Então tem que tomar cuidado com as perguntas que são meio assim de última hora e a gente responder. A estratégia que eu uso, quando alguém me pergunta alguma coisa, é aluno, é qualquer outro, que eu vejo que é assim, que é uma pergunta, eu paro e eu repito a pergunta. Para dar tempo de pensar. Para dar tempo de pensar e para quebrar um pouco aquele clima ali, né, tenso. Legal, boa essa. Gente, vamos finalizando a aula por aqui. Pensem aí, né, na imagem e juntamente com isso... Tirar os quadrados. Logo a gente está de volta aí para fazer revisão, dar a resolução das atividades e também a resposta do Brincando com os Números. Até já!